Senhor, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos, Pai, por termos um lugar para congregarmos, te agradecemos pelos teus anjos que já cercam esse lugar nesse momento e também as nossas casas, Pai. Obrigado porque a nossa família é um projeto teu e o Senhor é aquele que nos baliza através da sua palavra, mas também nos inspira através das intervenções do teu Espírito Santo. E eu declaro, Pai, que o teu Espírito Santo já está nesse lugar, cobrindo as nossas vidas, nos trazendo direção, e que cada palavra lançada nessa noite seja conduzida por Ele ao lugar certo de cada coração. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, Pai, um ambiente propício para que a tua palavra seja semeada e caia em boa terra. Eu já declaro, Pai, famílias transformadas. Eu já declaro famílias alicerçadas na palavra. Declaro, Pai, que a unção que despedaça todo jugo já estará aqui, Pai, em evidência, para que tudo aquilo que possa estar trazendo atraso, trazendo peso na carreira de uma família, nós já colocamos por terra agora em nome de Jesus. E eu declaro, Pai, todas as famílias aqui representadas, cumprindo o seu propósito com leveza, graça e favor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, querido, graça e paz. Nós estamos, você pode sentar. Eu sou o Cláudio, meu nome é Cláudio Alexandre, mas todo mundo chama de Calxande. Então fica livre, Calxande. Essa é a minha parte doce, chamada Marcela, amém? Eu já falo assim para você alinhar as expectativas, né? Num relacionamento é muito importante que a gente alinhe as expectativas, amém? Então, quando você perceber, há uma boa diferença aqui de temperamento, mas você vai ser agraciado e abençoado por cada um deles, amém? É um prazer, uma honra, um privilégio esse convite para estar aqui. Quero agradecer aos pastores que nos convidaram, pastor Tadeu, sua esposa, muito obrigado. A toda a equipe, né, que é uma equipe grande aí, do SCC, e toda aqui a direção dessa igreja local, que nos convidou, e a gente se sente muito honrado por você também ter vindo assistir e receber da nossa vida, amém? Glória a Deus. Antes de mais nada, queria agradecer, né, esse coral belíssimo, esses instrumentos que realmente, pastor, não são comuns, não é, no nosso louvor ordinário, mas que abrilhantaram essa noite. Amém. Obrigada a todos vocês. Prazer em conhecer vocês, aqueles que eu ainda não conheço. Nós somos da Igreja Verbo da Vida, no bairro de Campo Grande, lá no Rio de Janeiro. Um grande abraço para as nossas ovelhas, que provavelmente devem estar conectadas aí. Estamos fora já há algum tempo, estamos com muita saudade, mas também estamos nos alegrando com tudo aquilo que o Senhor tem feito através da nossa vida nessa cidade. A cidade de vocês é linda, eu gosto demais de estar aqui. Acho que o clima me deixou um pouco fanhosa, mas é um privilégio para nós compartilharmos da palavra do Senhor hoje com você. Eu estou vendo muitos casais, né, que poderiam nos dar aula pelo tempo decorrido, né, casais maduros, casais que já têm uma estrada na nossa frente. Nós temos 31 anos de casado, temos 2 filhos, Gabriel com 26, a Giovana vai fazer 24 agora, todos 2 solteiros, amém? Se alguém tiver aí, não é? Para contribuir, que eu quero ser vó. Mas eu creio que o Senhor nos inspirou. Nós temos todo esse final de semana juntos, e eu creio que a cada dia o Senhor vai acrescentar um pouco mais da parte dele na nossa vida. Sabe, queridos, por mais que tenhamos tanto tempo de casado, a relação a 2, ela precisa ser renovada. A cada dia nós precisamos voltar ao início e lembrar aquilo que nos atraiu ao nosso cônjuge. Porque senão a gente, na correria do dia a dia, naquilo que já é o costume da nossa vida, a gente pode esquecer o que nos atraiu. Então, o primeiro exercício que eu gostaria de fazer com você essa noite é que você relembrasse aquele primeiro encontro.
O que chamou a sua atenção? O que atraiu você? O que fez com que você se casasse? É sempre muito bom a gente voltar na gênese dos relacionamentos, porque isso nos faz lembrar dos atributos do nosso cônjuge, que talvez, não é, pelo tempo decorrido a gente possa até dizer, mas você era assim, mas agora não é mais. Mas talvez tenha sido só o nosso olhar que mudou. E a nossa referência sempre vai ser a palavra. A Bíblia é a nossa referência. E Deus, quando criou o homem, quando Ele criou a primeira família, Ele criou uma família de referência. Ele criou Adão e Eva no Éden, onde eles tinham todo o suprimento que eles precisavam, eles tinham um ambiente favorável. Deus criou a primeira família no Éden e Ele disse que estava fazendo a imagem e semelhança dEle. A Trindade na execução desse plano extraordinário de criar o homem, criando a primeira família. Então, a referência de família que nós temos é a família que Deus criou. E na nossa vida, ainda mais agora, cada vez mais, com tanta deturpação das referências de família, nós precisamos voltar mais uma vez para Gênesis e entender o plano de Deus como uma referência. A Bíblia vai dizer lá em Hebreus, no capítulo 12, o capítulo 12, ele começa falando sobre os homens e mulheres de fé que eram relatados no capítulo 11, não é? O rol dos homens e mulheres de fé. E aí o escritor diz que nós temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunha. Ou seja, nós temos exemplos de homens e mulheres de fé. Mais uma vez, Deus está lembrando que nós precisamos de referência, sim. Então, muitas vezes, quando a nossa família talvez esteja vivendo um momento desafiador, nós precisamos buscar na palavra as referências. Porque em todo o tempo, Deus está mostrando como Ele quer, qual é o plano original, como Ele criou todas as coisas. Então, quando a gente vai para a palavra, a gente tem a referência correta. Então, tudo aquilo que está na dúvida, qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, o que o homem almeja, o que a mulher almeja, nós voltamos para a nossa referência, que é a palavra. E o que estava no coração de Deus, quando Ele cria o homem e a mulher, Ele diz, crescei e multiplicai. Deus estava dizendo, espalha o meu estilo de vida, de família, sobre a terra. Então, hoje nós temos a palavra, hoje nós temos aquilo que Deus pensou sobre família como uma referência, para que não só a nossa família seja colocada nesse balizador, não é? A palavra é o nosso balizador, mas também que nós possamos multiplicar famílias saudáveis de acordo com a vontade de Deus. Amém, queridos? Amém, glória a Deus. E é sempre importante a gente entender que a criação, todo o processo de criação, quando chegou na parte de criar a família ou a humanidade, ela foi diferente. A gente não vai ter tempo de ler agora, mas provavelmente você já leu esse texto muitas vezes. Quando Deus está criando todas as coisas, né? E nós vemos que naqueles 5 primeiros dias, Deus está criando um enxoval. E todo o tempo Ele diz, haja luz, haja separação entre terra e o mar, hajam animais no ar. Então Deus sempre usa o termo haja. Então Ele libera a palavra encontra o Espírito e a partir dali aquilo se realiza. Porém, quando Ele cria o homem, quando Ele cria a humanidade, o Adão, Ele não fala haja o homem, mas Ele diz, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Você percebe que é diferente, você não foi criado com haja, você foi criado numa reunião em família, onde Pai, Filho e Espírito, Criador, Palavra e Realizador estavam reunidos para que fosse feita a humanidade. E Ele diz, façamos, ou seja, você não é uma criação exclusiva de um haja, mas você é uma criação onde a família, a Trindade estava reunida. E Ele diz, façamos o homem como? A nossa imagem, no plural, a nossa imagem.
a nossa semelhança. Que nossa imagem, nossa semelhança é essa? Pai, Filho e Espírito, Criador, Palavra e Realizador, estavam reunidos. Você sabe que eles são diferentes, os três, mas eles estão reunidos num só propósito. A Bíblia vai falar em algumas vezes de que Jesus tinha uma vontade, Deus tinha outra, porque ele diz que não veio fazer a vontade dele, mas a do Pai. E aí ele diz, então, eu tenho uma vontade e o meu Pai tem outra, então eles são diferentes, mas eles estão reunidos num só propósito. E como ele criou você para viver, para ser diferente e viver reunido num só propósito. Então você foi criado a imagem e semelhança da família de Deus, da Trindade, de três pessoas diferentes reunidas num só propósito. Amém até aqui? E por que a gente precisa falar hoje sobre referências? Nós precisamos entender que existem referências para você. Quem criou você? Deus. Quem é o seu fabricante? Deus. Quem é o fabricante da sua família? Deus. Quem é que tem o manual de instruções para você? O fabricante. Amém? Seu manual de instruções está aqui. Se você seguir esse manual, você tem garantias. Amém? Então, as garantias que você tem para a sua família ter uma família de sucesso é seguindo o manual do fabricante. Você não compra um iPhone para ler o manual do Android. Você lê o manual do fabricante. Então, quem criou a família? Deus. Então, ele tem o manual do fabricante. E a gente vai falar um pouco sobre as referências sobre ele. Por que é tão importante e por que nós decidimos começar esse trabalho que a gente vai fazer aqui em 3 dias? Ele é uma construção, é muito importante que você acompanhe essa construção. Nós vamos falar de um posicionamento. Diga, eu vim para cá para ter um posicionamento na minha família. Amém? E para que você comece a se posicionar, você precisa começar a entender o que a Bíblia diz que é o seu lugar. E é importante que a gente traga sobre referências para entender quais são as referências bíblicas para que nós possamos nos posicionar. Então nós vamos falar isso ao longo do tempo, mas em primeiro lugar eu quero dizer para você que Deus sabe a importância da sua referência e da sua posição. Amém? O diabo também sabe que você precisa de uma referência. E que se ele conseguir roubar essa referência de você, se ele conseguir roubar essa referência de nós ficamos enfraquecidos como família. Então eu quero passar rapidamente para você sobre alguns motivos porque a mídia, o sistema desse mundo, porque a educação tradicional, ela tem envolvido tanto a tirar esse lugar de referência nosso. Por que é tão importante para o sistema desse mundo que eu e você questionemos as referências que Deus nos deu? Por que é tão importante para o sistema desse mundo que você altere a sua posição na sua família? O motivo primeiro dele é que o diabo sabe, e o sistema desse mundo, todo mundo ciente aqui, que o príncipe desse mundo é Satanás. Todo mundo ciente que o diabo não está no inferno, o diabo está aqui nesse mundo, que Adão entregou o governo desse mundo para ele, e nós estamos livres do seu governo por conta de Jesus Cristo, mas o mundo está sob o seu domínio, todos cientes. Então o sistema desse mundo é regido pelo próprio Satanás, que recebeu isso da mão de Adão. E por que ele quer tanto que a gente mude as nossas posições? Em primeiro lugar, para enfraquecer a família. Por quê? A família é a base da igreja. Se a família cair, a igreja cai. Amém? Se você é a base, o alicerce, a estrutura da igreja, se você ruir, se a sua família ruir, as famílias ruírem, a igreja cai. E ele sabe disso. Então ele não ataca o teto da igreja, ele ataca o alicerce da igreja. E qual é o alicerce da igreja? Famílias fortes, famílias no conceito de Deus, famílias baseadas na palavra, famílias que têm perseverança na palavra. Isso é o que sustenta uma igreja. Amém, queridos? E ele sabe disso. Então, Marcos 3, 24 vai dizer: se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. O que é o que o diabo quer para a sua vida, para a sua família? Que você esteja dividido, que na sua casa tenha 2 visões, que na sua casa tenha 2 cabeças. Diga comigo, 2 cabeças é monstro. Fala mais alto aí, 2 cabeças é monstro.
Deus estipulou uma cabeça e um corpo. Amém? Então ele sabe que se ele alterar isso, ele enfraquece sua família. Um outro motivo para ele trazer confusão é para que a gente se torne mais fraco, porque vai estar na posição errada. O anticristo, a Bíblia cita que ele vai vir sem identidade. Ele não tem identidade. E ele deseja o quê? Que eu e você percamos a nossa identidade. Por que que a gente... Para ele é interessante que cada um esteja fora da sua posição, da sua identidade. Porque quem sabe aqui que ele conhece a palavra, talvez melhor que a gente. Ele é mais velho, amém? Bem mais velho. Ele conhece a palavra, ele rebatia a palavra com Jesus. E a palavra vai dizer, em Efésios 4,16, que de todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O diabo sabe que quando cada um está no seu lugar, fazendo o que tem que fazer, você vai crescer, vai se edificar. E o que ele vai dizer para você? Muda de posição, troca de lugar, porque aí você fica mais fraco. E por último, Deus criou um homem e mulher, cada um com sua função característica. Porém, uma criação de espírito, a imagem e semelhança. Satanás quer o quê? Que a gente se assemelhe a ele, um ser destronado. Sabe que ele te odeia? Quem aqui sabe que o diabo te odeia? Quem não sabe e quer aceitar Jesus? Porque o diabo te odeia, ele tem que te odiar. Sabe por que ele te odeia? Qual era o sonho dele? Sentar no trono do Altíssimo. Ele queria sentar lá, lembra disso? Por isso ele caiu. E onde é que você está sentado? Você está sentado no lugar que ele queria. Ele está doido para você cair de lá, mas diga, eu estou em Cristo. Amém? Então ele quer fazer essa transformação. E a melhor maneira de um inimigo ter domínio sobre uma nação é retirar dela sua base de família, identidade e autoridade. Amém? Você pode ler depois Juízes 1:5, vai mostrar um rei que ele faz o que com os inimigos? Ele cortava o polegar e cortava o dedão do pé. Por quê? Porque se você tirar o dedão do seu pé, embora você não imagine, você perde o equilíbrio. E se você tirar o seu polegar, é aquilo que te faz ser diferente dos outros animais. Isso aqui é o que te faz ser diferente. Você pega a coisa. E além de tudo, aqui está a tua identidade. Então esse rei cortava dos inimigos o dedão e o polegar. Para quê? Para tirar a identidade deles e o equilíbrio. Eles se arrastavam à mesa daquele rei para receber migalha. É isso que o diabo quer quando ele mexe na nossa posição e na nossa autoridade. Amém até aqui? Você já está atento? Que você não pode brincar com a sua posição e com as referências que Deus tem para a sua vida? Glória a Deus. Amém. Amém. E nessa referência que Deus criou, Ele criou homem e mulher. Lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27, a palavra vai dizer que Deus criou macho e fêmea. Ele criou homem e mulher. Então, são coisas distintas. Homem tem características, mulher tem características, não só características, como necessidades. E hoje o que nós estamos vendo é essa confusão de identidade entre homem e mulher. E isso é muito perigoso na nossa família, porque sorrateiramente isso pode entrar. O papel da mulher, o papel do homem. E Deus deixou tão claro isso na sua palavra para que a gente não tivesse mais dúvida em relação ao papel do homem e o papel da mulher. A mulher, ela tem características evidentes que o homem não tem. E uma das características da mulher é que a mulher, ela foi criada e Deus disse que ela é a coluna da sua casa. Ela é aquela que resiste, porque a coluna é resistente, a coluna segura. Então, a mulher é a coluna da sua casa. Mas, ao mesmo tempo que tem essa aparência de resistência, né? Porque uma coluna de uma construção, ela sustenta aquela construção, ela mantém a casa erguida, não é? Por isso, a mulher sábia é aquela que edifica a sua casa, mantém a sua casa edificada, erguida.
Ao mesmo tempo, a Bíblia diz que nós somos auxiliadoras idôneas, que pode parecer algo mais fragilizado, mas a mulher, o papel da mulher e como Deus criou a mulher é essa combinação perfeita de resistência e fragilidade. Resistência e fragilidade. E eu gosto sempre de pensar num diamante. As mulheres gostam de pensar em diamante? Amém, não é? E o diamante, ele combina perfeitamente esses dois elementos. O diamante é um mineral extremamente resistente. A gente não consegue lapidar um diamante a não ser que seja feito com outro diamante. É uma pedra resistente, é um mineral resistente. Ao mesmo tempo, ele é muito delicado. Depois de lapidado, ele vai virar brinco, anel, cordão, e ele transmite aquela delicadeza da joia, aquela delicadeza da preciosidade. Então, hoje, a referência de mulher é que nós precisamos ser uau! Né? Vamos fazer tudo que os homens fazem, né? Vou botar a faixa do Rambo na testa e a faca na boca. Mas sabe, meninas, que isso é um engano do diabo, porque Deus nos fez resistentes, mas Ele também nos fez delicadas. Ele também nos fez frágeis, e é justamente esse complemento do homem é que faz a beleza do casamento. Amém? Glória a Deus. E a mulher tem essa habilidade mesmo de ser um diamante com sua beleza, sua fragilidade, mas também com sua resistência. Mas agora eu quero falar um pouco sobre a posição do homem. Amém? Porque a posição do homem hoje, ela também está sendo bem mexida pelo sistema desse mundo. Nós temos hoje homens que estão se tornando frágeis quando eles deveriam ser protetores. Amém? Nós temos percebido uma fragilização da pessoa, do homem, do cabeça do lar. Por quê? Pelo mesmo motivo que eu disse antes. Porque se você altera a posição de um cabeça, você altera a posição de todo um time. E eu quero passar para você um breve relato de tudo que tem acontecido com a nossa sociedade e glória a Deus. Aqui? Pronto, o ataque que os homens vêm tendo sorrateiramente sido vítimas ao longo de algum tempo. Eu quero que você pense comigo rapidamente, quando nós pensamos num índio, ou quando nós pensamos num homem, no agricultor, num homem de um tempo atrás, você pensava o seguinte, e eu tenho essa experiência, porque nós fomos lá no Rio de Janeiro, tem o Museu do Índio, e quando você visita o Museu do Índio, você vai ver um arco e flecha grande e um pequenininho. Por quê? Porque o índiozinho saía para caçar com o pai. E depois, quando o homem ia capinar, ou fazer horta, ou agricultura, ele levava o filho, o menino, para capinar com ele. Só que quando a gente entra por dois processos, um é de guerra e outro da Revolução Industrial, os homens saem para trabalhar e vão sozinhos, não levam mais os meninos. E os meninos agora ficam por conta de cuidados femininos. Então, diferente do homem primitivo, diferente do homem até o início da Revolução Industrial, onde os meninos estavam junto com os pais, aprendendo a profissão, aprendendo como se defender, aprendendo a proteger a casa, agora os homens vão para a indústria, agora os homens vão para a guerra, e esses meninos ficam na mão das suas mães. Porém, para piorar a situação, dentro do processo da Revolução Industrial, causada num pós-guerra, onde muitos homens morreram, as mulheres também foram convocadas ao trabalho. Então, elas saem de casa agora também, e nem aquela imagem mais da mãe que esperava o pai chegar e dizia para o filho, olha, seu pai está vindo aí, vamos nos preparar para o seu pai chegar, porque essa mulher tinha honra para esse homem que ia buscar a provisão. Agora não, agora é uma terceira pessoa feminina
que vai cuidar dessa criança e talvez não vai demonstrar tanta honra mais para esse provedor, porque a mãe também está sendo provida. E ele vai diminuindo a referência masculina na vida dele. E a gente vai vendo um processo de criação, de formação de personalidade sem referência masculina. Você, na grande maioria das vezes, uma criança quando vai para a escola e a personalidade dela é formada até os 7 anos de idade, a criança é um livro aberto, até 7 anos de idade você vai formar a personalidade dela. A primeira referência dela na escola são femininas. Ela vai ter a professora, a tia. O pai está fora, na escola é a menina. Muitas vezes na própria igreja, essa criança também vai ser atendida somente por mulheres. Antes de falar isso, eu conferi aqui, e eu sei que aqui homens participam do departamento infantil, precisa participar, eles precisam ter referência masculina, mas na maioria das vezes, eles têm referência feminina, em casa, na escola, na igreja. E como é que ele vai aprender como é que um homem se comporta? Como é que ele vai aprender como um homem se defende? Aí ele liga a televisão, o que tem? Uma apresentadora infantil. Não tem um super-herói lá apresentando, um homem forte, viril, apresentando um programa. Não, tem uma mulher apresentando. Então, mais uma vez, ele é educado pelo universo feminino. Quanto mais esse homem é educado com o universo feminino, menos ele sabe como um homem deve agir. Porque, pasmem você, mulher e homem não educam igual, hipótese nenhuma. Vou dar um exemplo bem escandaloso para você ficar chocado, tá bom? Porque aí você vai guardar, às vezes é bom chocar. Mas quando uma criança chega em casa, um menino de olho roxo, a mãe normalmente vai falar assim: o que aconteceu? Vem cá, oh meu Deus, você falou com a professora? Vamos amanhã falar com a professora. O garoto vai voltar com outro olho roxo na semana que vem. Provavelmente para o pai, quando ele chegasse com o olho roxo, o pai vai falar: você brigou? Quem ganhou? Deixa eu te explicar uma coisa. Quando ele vier, tu arma desse jeito, aí tu protege desse jeito, tu bota a mão para trás, fechado. É o que o homem vai ensinar. Por quê? Porque esse é um aspecto de criação masculina. Só que os meninos estão perdendo isso. São mulheres educando ele, dizendo, por causa de uma ausência masculina. O que está acontecendo com isso? Fragilização. E deixa eu dizer uma coisa, o homem precisa proteger, é o homem que protege, é o homem que mata rato, é o homem que mata barata, é o homem que limpa esgoto, é o homem que limpa a caixa de gordura, é o homem que vai ver o ladrão se o ladrão está lá fora. Amém? Por quê? Porque você foi criado para proteger. Agora me diz uma coisa, se a mãe cria, a mãe tem nojo. Vai virar para a criança e vai falar: ai, um rato, que nojo, vem para cá. Ai, uma barata, que nojo, vem para cá. Deixa eu te falar, você está criando seu filho com nojinho, você vai ter uma péssima nora. Amém? Porque o homem precisa mexer no lixo. O homem precisa mexer no que é sujo. Porque é ele que bota o lixo para fora. Ele que tira a sujeira. E a mulher guarda a casa. Então, por que a mulher tem medo do rato? Porque rato representa sujeira, doença. Por que a mulher tem medo de barata? Porque representa sujeira, doença. Então, a quem a gente tem que ensinar para matar? Ele, desde pequenininho. Desde pequenininho ele tem que matar rato, matar barata. Ele vai ser um pouquinho mais porco. Tá tudo bem. Você cria ele muito higiênico, a sua nora vai ter que limpar a caixa de gordura. Amém, queridos? Então a gente precisa resgatar essas referências de criação masculina e abandonar a omissão e a ausência masculina na criação dos filhos. Amém até aqui? Glória a Deus. Aleluia! Então vamos para a posição das mulheres agora. Graças a Deus pela posição dos homens. Amém, meninas? Nada de matar rato, nada de matar barata, nada de caixa de gordura. Graças a Deus por isso. Mas nós também temos uma posição. E aí eu quero ler com você, não precisa abrir, você só presta atenção, lá em Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 22, é um versículo bem conhecido. E a palavra diz o seguinte: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido,
como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. E aí, quando a gente vai para Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18... a gente vê que Deus nos criou para sermos essa auxiliadora idônea. E auxiliadora não é sinônimo de fraqueza, pelo contrário. A auxiliadora é sinônimo daquela que tem habilidade para fazer coisas que talvez o marido não tenha. Nós temos habilidades de fazer, completar, executar coisas que o marido não tem essa habilidade. E aí é bem interessante, Deus tem tanta preciosidade para o casamento e a família, e define tanto o papel do homem com o papel da mulher, que não são os mesmos papéis, que ele faz a comparação entre Cristo e a igreja. A posição familiar, ele faz a comparação de Cristo com a igreja. Então, quando nós fazemos essa analogia, nós vamos entender que o papel da mulher é o papel da igreja. Então, nós estamos submissas a Cristo. Nós vamos tratar o nosso marido como ao Senhor, é o que a palavra fala. Então, como nós tratamos ao Senhor? Nós temos submissão àquilo que o Senhor nos fala. Nós temos o desejo de auxiliar a obra do Senhor nessa terra. Nós nos entregamos ao Senhor para que tudo aquilo agradar o coração de Deus. A submissão da mulher não pode ser encarada, e é isso que o mundo quer nos trazer, como um lugar inferior. Não é um lugar inferior, é um lugar de proteção, é um lugar de sustento, é um lugar onde nós temos uma cobertura, assim como a igreja tem a cobertura do Senhor, assim como a igreja está guardada no Senhor, assim como o Senhor provê a sua igreja, assim, da mesma maneira, é uma referência de como a mulher deve ser para o seu marido. A submissão, a palavra já está dizendo, é submissão, é abaixo de uma missão. Existe uma missão e nós mulheres estamos abaixo dessa missão. O marido tem a missão e daí o cuidado da gente não criar esses meninos de forma fragilizada. A gente precisa abrir os olhos para os nossos filhos, os nossos netos, como nós estamos cooperando com a forja dos nossos filhos. Então, quando eu crio um menino e faço ele entender que há uma missão sobre os ombros dele, porque foi assim que Deus fez, Deus deu o homem como o cabeça, e a ele Deus dá a missão, e a mulher está de que forma? Submissa a essa missão, abaixo dessa missão, para que juntos eles possam caminhar em direção a uma família feliz, a uma família suprida, a uma família funcional e não uma família deformada. Então, quando a Bíblia diz, não é, que a mulher seja submissa ao seu marido, isso de forma alguma nos coloca numa posição pejorativa ou numa posição abaixo do marido, de forma alguma. Deus nos fez para andarmos lado a lado. O sistema tem nos confundido em relação à posição da mulher. Mas, meninas, quando nós entendemos esse lugar de proteção, como é bom usufruir esse lugar de proteção, como é bom saber que sobre nós há uma autoridade que nos guarda, porque não é autoritarismo, é autoridade, isso é diferente. Nós não queremos estar debaixo de autoritarismo, mas debaixo de autoridade é um conforto, debaixo de autoridade é segurança. Não é assim quando nós estamos debaixo da autoridade da palavra, debaixo da autoridade de Jesus, debaixo da nossa autoridade espiritual, nós não estamos guardados? Assim é na nossa casa, a mulher debaixo dessa autoridade. E isso não é demérito algum, isso são posições que Deus criou.
Então, se foi Deus que criou a posição do homem e a posição da mulher, eu tenho que ser humilde o suficiente para entender que Deus sabe mais do que eu. Amém? Que se Ele fez desse jeito, tem um motivo, tem um propósito. Se Ele fez desse jeito, é porque esse é o jeito melhor para nós. Amém? E trazer isso hoje, parece até que a gente está falando uma palavra ruim, né? Eu lembro quando eu era criança, que lá na casa da minha avó, a gente não podia falar sobre câncer, porque câncer naquela época era realmente uma doença fatal. Hoje em dia nós temos tantos cuidados em relação a isso. Acima de tudo, temos a fé em Jesus Cristo. Mas aí ela não falava o nome câncer, como se aquilo fosse atrair alguma coisa. Aí ela falava assim, fulano está com aquela doença ruim. Mas não falava câncer porque era como se fosse pronunciar e atrair, não é? Às vezes a gente está assim com a palavra submissão. A gente está, submissão, aquela coisa ruim. Submissão, aquela coisa que é retrógrada, aquela coisa que ninguém é mais. Sabe que não é assim? Porque a palavra de Deus é atemporal, não tem moda. Ela está sempre na moda, ela está sempre atualizada. E a palavra submissão está bem atualizada. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Então, mais tarde, eu vou falar sobre a posição do homem também, segundo o princípio bíblico. Mas eu quero, antes da gente sair para o intervalo, trazer uma pergunta, um questionamento a você. Efésios 5, versículo 18, ele fala sobre nós sermos cheios do Espírito. Quem conhece essa passagem? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Vamos pensar. Não vos embriagueis com o vinho, porque no vinho tem dissolução. Mas ele usa o mais. Se ele usa o mais, ele está se referindo ao oposto da primeira fala. Então, se ele diz, não se embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito, o que é a embriaguez do vinho? É o vinho em excesso que faz você perder a sobriedade. Mas ele diz que do Espírito pode. Não se embriagueis com o vinho, mas entorna o Espírito. É o que ele está dizendo. Amém? Porque o mais diz isso. Todavia, no entanto, entretanto, do Espírito pode se encher. Do Espírito você pode perder a sobriedade. Amém? E ele diz, não se embriaguei com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quem lembra aqui quais são as ordenanças para se encher do Espírito? Por favor. Orar em línguas, que mais? Meus alunos não valem, tá? Que mais? Não fala sobre batismo nesse texto, mas ele fala sobre algumas providências que você tem que fazer. E aí ele vai falando sobre salmos, hinos, cânticos, não fala? Fala sobre dar ações de graças a Deus, não fala? E o que mais que ele fala? Sujeitando-vos uns aos outros. Essa parte a gente não fala quase. A gente gosta dos salmos, hinos e cânticos, porque isso parece uma cor espiritual. A gente gosta das ações de graças a Deus, porque isso parece ser espiritual. O sujeitando a gente esquece. Deixa eu te contar uma coisa chata. Dali em diante, não tem nem um salmo, nem um hino, nem um cântico, nem uma ação de graça. Ele vai gastar 2 capítulos ensinando a gente a se sujeitar. Quer ser cheio do Espírito? Quem quer ser cheio do Espírito? Levanta a mão. Então eu vou entender que você quer se sujeitar. Porque para ser cheio do Espírito, tem que se sujeitar. E aí ele vai continuar o texto ensinando nenhum salmo. Tu tem que ir lá para o livro de Salmos para aprender os salmos. Nenhum cântico. Aí tem o livro de cânticos. Nenhuma ação de graça. Nada disso. Por quê? Porque ali Deus está falando de relacionamento. 3 tipos de relacionamento. E a gente vai para o intervalo refletindo sobre isso. O primeiro relacionamento com a igreja
falando entre vós. Qual é o assunto da igreja entre crentes? Salmos, hinos e cânticos. Não pode falar da vida dos outros, não pode criticar a liderança, não pode fazer crítica. Por quê? Porque entre vós, se você quiser ser cheio do Espírito, diga salmos, hinos e cânticos. Esse é o assunto entre crentes. Amém? Aí depois ele diz, dando graças a Deus por tudo. Então é o nosso relacionamento com Deus, qual é? Gratidão. Entre nós, salmos, hinos e cânticos, louvor, aquilo que tem favor, aquilo que edifica, é o que fala entre nós. De nós para Deus, graça, gratidão. E com os homens, sujeição. Pode praticar só dois? Não, é um trio. Então você entende aqui que muitas vezes a pessoa está na igreja, ora em línguas, dizima, pratica na igreja, faz tudo, mas não se sujeita na sociedade e não chega a lugar nenhum. Porque para ser cheio do Espírito, para se embriagar do Espírito, é necessário se sujeitar aos outros. Amém? E com essa reflexão linda, você vai sair agora para o intervalo, logo após as instruções do pastor Tadeu. Amém?